Próximo orador inscrito, vereador Renato Cinco, dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Lamentavelmente, eu me inscrevi para falar nessa sessão em função da tragédia que aconteceu ontem na nossa cidade, naquele acidente no viaduto Brigadeiro Trompovski, onde o coletivo despencou 10 metros e provocou o óbito de 7 cariocas, 7 moradores da cidade do Rio de Janeiro foram vitimados. Nós, evidentemente, enquanto Poder Legislativo, temos que lamentar, precisamos nos solidarizar com as famílias das vítimas, seja as famílias das vítimas fatais, mas também as famílias das pessoas que ficaram feridas. 2 estão gravemente feridas. Agora, me parece que é a nossa obrigação também refletir sobre o episódio. Nós não podemos, enquanto Poder Legislativo, apenas nos solidarizarmos e apenas nos lamentarmos. O episódio ocorrido no dia de ontem, infelizmente, está longe de ser um episódio isolado na nossa cidade, está longe de ser um episódio isolado no nosso país. Na verdade, são, em média, 40 mil fatalidades produzidas todos os anos no transporte, nas cidades e nas estradas brasileiras. É uma catástrofe de grandes proporções. 40 mil óbitos por ano em função de acidentes de trânsito é absolutamente inadmissível para qualquer sociedade, para qualquer país que queira se apresentar como uma sociedade amadurecida, como uma sociedade que avançou nos seus valores e nos seus princípios. E eu fico muito preocupado, porque é evidente que se houve realmente a discussão entre o passageiro e o motorista, e mais ainda, se houve uma agressão, hoje na televisão já estão falando que o que seria um estudante teria desferido um soco no motorista e esse soco teria provocado acidente. É evidente que esse cidadão tem responsabilidade pelo que aconteceu e tem que pagar perante a sociedade pelo seu ato. Agora, a gente não pode acreditar que a responsabilidade é única e exclusiva do rapaz que provocou a briga dentro do ônibus. Eu fico com muito medo de acontecer como aconteceu em Santa Teresa, que depois de todas as apurações do Ministério Público, ficou apontado que o responsável pela tragédia com o bonde de Santa Teresa foi o motorneiro, não foi o secretário de Transportes, que não deu condições, que ao contrário, passou a desenvolver uma política de sucateamento dos bondes de Santa Teresa. Então, por mais que aquele rapaz, se for comprovado as denúncias, tenha responsabilidade pelo que aconteceu, a gente não pode eximir o poder público de suas responsabilidades. Em primeiro lugar, é mais um acidente com vítimas fatais provocado por um ônibus onde o motorista acumula as funções de trocador. Desde que essa norma foi estabelecida no Rio de Janeiro, algumas pessoas já perderam a vida, porque o motorista, ele não tem condições de desempenhar ao mesmo tempo a sua função, que é uma função que exige concentração, que exige responsabilidade, eu diria mais, que exige, inclusive, exclusividade. A função do motorista de ônibus, ela é tão delicada, que nos nossos ônibus vem escrito, inclusive a recomendação, que nós devemos conversar com o motorista, A nossa legislação proíbe a utilização de telefones celulares enquanto a pessoa está conduzindo um veículo, ou o fumo de cigarro, também não é permitido. Então, como pode o poder público na nossa cidade continuar permitindo que se acumule a função de trocador com motorista? E o mais grave, o que foi autorizado
foi o acúmulo de funções nos micro-ônibus. E aí o que as empresas de ônibus do Rio de Janeiro começaram a fazer? Começaram a colocar ônibus um pouco menores do que os ônibus normais, mas ônibus muito maiores do que os micro-ônibus, rodando como se micro-ônibus fossem, né, com motoristas acumulando as duas funções, mesmo onde não é autorizado. Então, nós temos responsabilidade pelos problemas que vêm ocorrendo na nossa cidade em função desse acúmulo. Agora, nós temos responsabilidade também, e uma responsabilidade muito mais estrutural, não apenas uma responsabilidade conjuntural, que é a responsabilidade pela cidade do Rio de Janeiro continuar priorizando o transporte rodoviário como principal instrumento de mobilidade para os nossos cidadãos e para as nossas cidadãs. A nossa cidade continua sem um plano de investimento no transporte de massas, que é um transporte que, além de ser mais eficiente do ponto de vista de garantir a fluidez das pessoas, é também um meio de transporte mais seguro, muito mais seguro. Quantos acidentes acontecem com trens urbanos pelo país e pelo mundo, em comparação com os acidentes que acontecem no transporte rodoviário? A nossa cidade continua investindo na mesma solução. No Porto Maravilha, qual é o projeto para substituir a perimetral? É construir um túnel, construir outra via paralela a Rodrigues Alves, para fazer o quê? Transporte rodoviário. As Transcarioca, Transolímpica, Transoeste, todas elas, novamente, investimento em transporte rodoviário. Enquanto isso, o nosso metrô, que não é do município, né, mas que existe no município, aliás, há muito tempo eu acho que está errado, né? A gente tinha que mudar o nome do metrô, porque metrô é o diminutivo de metropolitano, né? O nosso metrô, ele devia ser chamado no máximo de Muni, né? Porque nem o município inteiro do Rio de Janeiro ele serve, muito menos a região metropolitana. Nós temos o menor metrô do mundo, e esse metrô, desde a sua privatização, o metrô do Rio de Janeiro vem descaracterizando totalmente, né, o seu projeto original. Primeiro, com a fusão da linha 1 com a linha 2, né, desrespeitando o projeto original, que era a continuidade da linha 2, pela Praça da Cruz Vermelha, pelo Largo da Carioca, até a Praça 15. Ao fundir a linha 1 com a linha 2, por exemplo, nós fundimos os problemas das duas linhas. Hoje, quando a linha 1 tem algum tipo de problema, atrapalha o tráfego da linha 2 e vice-versa. Agora, fazem a expansão do metrô para a Barra da Tijuca, não com uma nova linha, mas com o prolongamento, né, de um metrô em tripa, quando todo mundo sabe que o metrô deveria ser em rede, devia ser a constituição de uma rede de várias linhas, justamente para permitir, né, que o mau funcionamento de uma linha não influencie no mau funcionamento de outra linha, e permitir, não é, que o metrô se expanda sem que ele se torne insuportável. Hoje, o metrô do Rio de Janeiro, e eu sou morador da Tijuca, próximo à Praça Sans Pena, desde a minha adolescência, sou usuário do metrô, o metrô se tornou insuportável. Pegar o metrô hoje, às 5h30, 6 horas, 6h30 da tarde, é um exercício, não é, de sofrimento, é um exercício de masoquismo, né? Só é uma alternativa porque é mais rápido do que ficar engarrafado no transporte rodoviário. E esse metrô vai ter a sua tripa prolongada, nós vamos ter mais usuários, sobrecarregando ainda mais o sistema em função desse projeto da expansão da linha 4. Então, para concluir, o senhor quer fazer uma parte, não? Desculpa, é que Vossa Excelência precisa que conclua que ainda existe outro orador que o vereador. Então, para concluir, só chamar a atenção dessa casa, que nós precisamos desta tragédia tirar a oportunidade para fazermos um debate que possa realmente trazer para a cidade do Rio de Janeiro um projeto decente de mobilidade urbana. Muito obrigado.